Olá, eu sou Cleberson Costa, produtor musical, multi-instrumentista, cantor e compositor. Minha trajetória musical começou em 1997. Foi na igreja, né? Eu era coroinha na igreja e comecei a fazer um encontro de adolescentes com Cristo, que era o EAC, mais conhecido na minha cidade, né? na igreja. E eu tive a oportunidade de ver os violões na banda do EAC, né, que era só violões. E eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Eu vi os violões assim e ficava encantado, né? Coisa de adolescente, coisa de jovem. E fiquei super encantado e criei um interesse enorme por isso. Daí então, eu fiquei encantado com os violões e falei com o padre, que era... o padre era como se fosse um pai para mim. É como se fosse um pai para mim, padre José Marcelo, né? E ele sempre me incentivou. E quando eu falei com ele dos violões, dos violões que eu fiquei encantado, aí eu conheci um menino lá na igreja que tocava violão, só que ele estava vendendo um violão. Aí eu comentei com o padre chegou para mim e falou assim, pergunta se ele faz parcelado. Aí ele fez parcelado em 2 vezes, na época o violão foi R$70. Aí eu parcelei em 2 vezes, de R$35, né, o rapaz parcelou para mim, e foi daí que então eu vivia agarrado com violão, né? Eu ia pro banheiro com violão, eu ia ver televisão com violão, era violão para cima e para baixo, né? Como já é do meu jeito, né? Quando eu gosto de uma coisa eu sou muito dedicado, eu procuro sempre fazer da melhor forma, procuro dar o meu melhor sempre, para qualquer coisa que eu faço, né? Então a partir daí eu comecei a tocar violão e no ano seguinte eu já estava tocando na banda do EAC, né? E a partir daí eu entrei numa outra banda também na igreja, que eu comecei a tocar contrabaixo, porque eu me inspirava no violão, as notas graves ali. Então eu comecei a tocar contrabaixo, só que acabou que não tivemos oportunidade de seguir eu como contrabaixista, porque o tecladista saiu. E eu já tinha um teclado, eu tinha ganho um teclado da minha mãe, né? E isso, eu peguei esse teclado e começava a tocar, não sabia nada de teoria musical, tudo autodidata, né? E comecei a fazer tudo isso. Aí o pessoal gostava de eu tocando, o pessoal da banda. Não, então você fica como tecladista e o cantor da banda ficou como baixista. A partir daí eu comecei a me dedicar mais ao teclado e comecei a estudar. Aí comecei a estudar piano clássico, né, com um professor lá na cidade onde eu morava. Aí, daí eu comecei minha trajetória musical e foi pra frente. Então, os instrumentos que eu toco é teclado, violão, guitarra, acordeon, arranho um pouco de contrabaixo e bateria. Por eu ser produtor musical, eu procuro sempre conhecer um pouquinho de cada instrumento, né? E isso me facilita nas produções. Eu procuro estudar e entender cada instrumento em si, né? Então isso facilita na hora quando eu faço as composições, os pré-arranjos, até para mandar para outros músicos gravarem, só para eles terem uma ideia. Como eu sou produtor musical, eu faço gravações aqui, né, tem um computador aqui, os teclados, né, o piano digital, então eu trabalho com produção, então é sempre importante a gente começar a entender um pouco de cada instrumento, né? Não sou
um baixista excelente, né? Como não sou baixista, nem baterista, mas é bom para fazer as guias, as ideias, né? Isso já facilita até para o músico que vai gravar. Então, no meio secular, logo em seguida, quando eu comecei a tocar na banda do EAC, eu sempre ouvia, eu sempre fui muito eclético, ouvia de tudo, né? Sertanejo, pagode, forró, axé, tudo, tudo. Eu sempre gostei muito de música, né? Independente do estilo. Então, mas eu gostava muito no pagode, né? Era muito pagodeiro, gostava muito de ouvir os pagodes na época do Só Pra Contrariar. Só Pra Contrariar lançou aquele CD lá do Depois do Prazer. Então, assim, não sei nem se o nome do disco é esse, mas é aquela música lá. Então, e tinha uns violões legais, né? Principalmente no início da música, né? E isso é bem legal que me ajudou, né? No meu aprendizado, porque a gente que foi autodidata, né? A gente ia na raça, né? Na inspiração, de ouvir, produzir tudo que a gente ouvia, né? Isso facilitou para mim, assim, porque eu ouvia muito pagode, eu via muitas coisas, então isso facilitou na hora da execução, né? Hoje a gente tem mais facilidade, mas antigamente a gente ia na raça mesmo. Né? E a partir daí eu comecei a tocar num grupo chamado... Na realidade, eu fui para a Ilha da Conceição trocar uma ideia com um professor lá de violão, me passar muita coisa, o Carlinhos. Aí, que foi o padre que me indicou, né, que me colocou um mês de aula lá com ele. E a partir daí, através do Carlinhos, eu conheci um integrante de uma banda que tinha um grupo, na realidade, um grupo de pagode chamado Sonho de Moleque, na Ilha da Conceição, em Niterói. Aí eu entrei para esse grupo, né? A gente tocava em piscinas, bar, essas coisas assim, né? E fizemos um tempinho, tocamos bastante coisas. Aí foi aí que eu aprendi bastante questão de harmonia no violão, tudo isso. Mas era tudo muito assim, na raça e sem muita teoria, tá? Era na prática mesmo. E com o tempo, aí eu fui tocando outras coisas. Aí eu saí do grupo, aí voltei a tocar na igreja, depois fiz outras coisas que facilitou para mim, né? E tem muita coisa que eu faço hoje em dia, né? Que foi graças ao passado que eu tive, das referências musicais, através da minha família também, que ouvia sertanejo, forró, né, os pagodes que eu já gostava de ouvir. Quem mora no Rio de Janeiro escuta muito pagode, né? E é assim, dessa forma. E logo em seguida, em 2008, né, foi onde o sertanejo estava em alta aqui no Rio de Janeiro. Eu fui convidado para tocar numa dupla, né, aqui do Rio de Janeiro, uma dupla, tocar teclado, uma dupla sertaneja. Aí eu comecei a fazer com eles, aí foi aí que gerou um aprendizado maior dentro do meio sertanejo. A partir daí eu comecei a tocar, né, no meio sertanejo, né, com outras duplas. Isso me ajudou muito, né? Nesse momento eu já era mais estudado um pouquinho. E aprendi mais ainda, né, o que a gente fala até no meio musical. A gente aprende muito na noite, né? Músico da noite.
Aí a gente passa a tocar. Eu não só tocava sertanejo, eu tocava com outras pessoas outras coisas, pop, axé, aí chegava carnaval, fazia. Eu tinha um outro emprego, trabalhava e tocava, aí era uma correria que só. E logo em seguida eu conheci o Douglas Cali, que na época fazia carreira solo. Aí comecei a fazer uns trabalhos com ele, fixo, toda quinta-feira. Aí a gente começou a se entender musicalmente e ele chegou para mim, fez uma proposta para mim de formar uma dupla, Douglas e Cleberson. Aí naquele momento eu nunca tinha colocado assim, minha meta de vida é formar uma dupla. Não, nunca passou pela minha cabeça, mas consequência da vida e a partir daí nós formamos a dupla. E foi um aprendizado muito grande na minha vida porque o Douglas também vem de banda de baile e eu, né, como também já havia tocado em outras coisas, então a gente foi se ligando um ao outro ali na dupla, aprendendo juntos também, né, e tocando com outros músicos. Isso tudo facilitou pra gente assim e foi um aprendizado muito grande, né? A partir daí a gente fez muita coisa que fez a gente ter um grande trabalho. Nós ficamos 8 anos, né? 8 anos como dupla, né? Do Douglas e Cleberson. 8 anos fizemos vários trabalhos, né? Trabalhos importantes, aberturas de shows importantes e também gravamos algumas músicas, né? Eu compus algumas músicas para a dupla, né? E outras também a gente pegava de outros compositores. Aí a gente até gravou, foi 2 EPs, se eu não me engano, né? E foi bem bacana, foi um aprendizado enorme, que aí já começou a partir desse momento eu entrar na parte da gravação. A inspiração para compor para mim é muito do dia a dia, né? Eu tenho uma música engraçada até, né? O nome da música é Pode Parar, né? Que eu bolei uma história de que o rapaz estava no barzinho, bebendo e tal. Aí uma mulher chega com uma conversa fiada, com a criança no braço, entendeu? Então, assim, pra mim, eu vejo muito histórias. Aí eu invento histórias também, né? A gente vai vendo o que a vivência do dia a dia, a gente acaba colocando. Por eu ser multi-instrumentista e tocar um instrumento até, isso facilita para mim com as melodias, né? De criar melodias. Até porque a gente tem inspirações de quê? De vários estilos que a gente escuta. Então acaba que eu fui aprendendo isso com o tempo e colocando isso em letras também, né? Botando letras, aí vai encaixando, aí a gente vai pegando um pedacinho aqui, outro ali, e vai ficando bem legal. A música representa tudo para mim. Tudo que eu sou hoje, eu sou muito grato à música, né? O que eu construí, né, musicalmente e também financeiramente, né? Hoje eu tenho minha casa, né, meu apartamento, tenho minha família, né? Isso tudo foi a música que me deu, né? Eu vim de uma família pobre e continuo pobre, né? Mas assim, hoje perto do que a gente já viveu, a gente acaba até pensando, eu sou rico porque graças a Deus eu tenho trabalho, saúde em primeiro lugar, né? E tenho minha casa, tenho minha família, consigo sustentar minha família com o dinheiro da música, né? O que a música me proporciona. E eu faço por amor, não só por dinheiro, né? Porque depois que eu aprendi a tocar um instrumento, a música sempre tive um sonho de viver da música, né? De trabalhar diretamente com música, gravando, tocando, fazendo vídeos, videoclipes, né? Então isso para mim é muito importante, né? Em 2017, na realidade,
a dupla acabou no final de 2017 para 2018, a dupla Douglas e Cleberson. Então, a partir daí, eu mergulhei no mundo de músico freelancer, né? E produtor musical. Né? Comecei a trabalhar com produção, porque na dupla, no final da dupla, eu já fazia um papel de produtor musical. Né? E a partir daí, eu comecei produzindo em casa, né? Como tem aqui o computador, as coisas aqui que me ajudam muito, né? Eu tenho também, aí eu comecei a estudar mais os instrumentos, né? A partir daí também eu comecei a me dedicar ao acordeon, que é um instrumento que eu sempre fui apaixonado, ele aqui, ó, o acordeonzinho. Então, assim, sempre fui apaixonado, e quando eu pensei em tocar acordeon, eu pensava em tocar acordeon não só por tocar, mas por uma paixão de querer conhecer o instrumento. E cada dia ainda estudo acordeon, né? Eu acho que todos os instrumentos, todo dia você aprende algo novo. Né? Então, assim, E hoje eu vivo fazendo o quê? Eu trabalho com a minha esposa, ela canta, eu toco acordeon para ela nos shows, e toco acordeon para outras pessoas, faço de violão também para outras pessoas, faço voz e violão cantando também. Te procura fazer um pouquinho de cada coisa, e faço produções também, né? Muitas produções, faço até produções infantis, né? Músicas infantis, que arranjos para algumas músicas infantis, para pessoas que colocam no YouTube, essas coisas assim. E isso é bem legal. Essa parte muito, assim, uma das partes que eu mais gosto na música, essa parte da criação, que a gente procura utilizar, né, tudo que a gente conhece e colocar nos instrumentos que a gente toca, né? Meu futuro na música, eu pretendo hoje, né, continuar como um freelancer, né, mas partindo também mais para a área da produção, né, de gravar, compor, né, tá mais nesse mercado de produção, gravar, né, e eu tenho um projeto também que eu pretendo colocar em prática, que é Cleberson Costa Origens, né? Que é a questão de que eu começar a contar as minhas origens com os instrumentos, né? Que veio da onde? Veio da religião, veio da Igreja Católica e veio das músicas católicas. Foi daí que eu aprendi a tocar, e eu queria retribuir isso, né? Uma forma de retribuir para Deus, né? Primeiramente, e uma forma de mostrar para as pessoas, né? Da onde surgiu, né? Cleberson Costa, e da onde que veio toda essa inspiração da música, né, da onde a paixão pelo instrumento. Então, minha pretensão de futuro é fazer isso de uma forma bem simples, né? Aí eu vou começar a misturar pianos, fazendo as gravações aqui com vídeos, né? Pianos com acordeão, pianos com violão, piano com acordeon com violão, né? Cantando músicas, né? E fazendo várias coisas, guitarras também, um instrumento que eu amo demais é a guitarra, né? Esse é meu projeto futuro, né? E fazer as produções mesmo. Tenho vontade de fazer uma produção infantil, que eu adoro coisas de crianças. Eu tenho uma filha de 4 anos, então isso para mim é inspirador. Inclusive eu tenho uma composição que eu fiz para minha filha, né? Eu tenho composição que eu fiz para minha esposa, tenho composição que eu fiz para várias coisas.